Ricardo Salles, essa oficialização dessa pré-candidatura deve fazer um movimento grande, muito barulho no país, já que estamos falando, afinal, do candidato que está à frente nas pesquisas? Pois é, como disse Geraldo Alckmin, Lula quer voltar à cena do crime. É uma vergonha para o Brasil sequer cogitar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, uma pessoa que comandou durante todos esses anos os esquemas que foram sabidamente apresentados à sociedade de corrupção, de aparelhamento, de desvio, enfim, de uma agenda de destruição do nosso país, né? E um mau exemplo para todo cidadão que trabalha, que se esforça, que tenta criar sua família dentro dos princípios da moral, da ética, do esforço, da meritocracia. Lula representa a antítese de tudo isso. Portanto, só o fato dele cogitar ser candidato já é um grande caso, já é um grande exemplo de vergonha para toda a população brasileira. Diogo Schelp, qualquer oficialização de candidatura é até junho, né? O período das convenções. Isso é normal, esse período em que há essa discussão até o meio do ano? Sim, exatamente. Está tudo dentro do prazo. Há aí uma questão relacionada aos partidos dessa aliança que pretende apoiar essa chapa Lula-Alckmin para a presidência da República. Há também uma tentativa ainda, conversas por parte do PT, por parte do ex-presidente Lula, com uma ala do MDB, liderada aí pelo senador Renan Calheiros, para trazer o MDB para essa aliança, excluindo aí a candidatura de Simone Tebet. Agora, eu vejo as imagens ali do ex-governador Geraldo Alckmin ao lado de Lula, a quem ele chamou também de companheiro, né, quando foi anunciada ali essa aliança, essa possível chapa ainda para ser confirmada, e fico imaginando a dificuldade que o ex-governador vai ter para engolir determinadas falas, declarações do ex-presidente Lula, como as que ele tem feito nos últimos dias, criticando a classe média, falando sobre ir às casas de parlamentares para pressionar, falar com filhas, pressionar filhas e mulheres de parlamentares, cônjuges de parlamentares. Tudo isso que vai contra o espírito democrático que Geraldo Alckmin sempre demonstrou em sua vida pública, e agora ele tem que fazer cara de paisagem quando defrontado com essas declarações. Então vai ser um grande empenho aí do ex-governador e é algo a se observar durante essa campanha. Cris, PT, PSOL e PSB juntos nesse 7 de maio. Então, qual a expectativa para o discurso de Lula? Lembrando, o Diogo Schelp refrescou para a gente, algumas últimas declarações do ex-presidente não repercutiram muito bem. Eu queria ver os dois no palco juntos, né? Lula e Alckmin, o companheiro Lula e o companheiro Alckmin, ou os camaradas aí, falando a mesma língua, porque eles falam línguas opostas desde sempre, embora sejam os dois de esquerda desde sempre. Mas veja, Alckmin, até onde se sabe, é católico, fervoroso, defensor da família, conservador em vários aspectos. E aí ter que subir no mesmo palanque de Lula, defensor do aborto, que é contra a família, que prega a ideologia de gênero e está passando a mão na cabeça de bandido toda hora, além de ser ele próprio um bandido condenado, que não foi inocentado, apenas descondenado por manobras do judiciário. Nunca vamos cansar de dizer isso, é bom relembrar o tempo todo para os eleitores incautos aí quem é Luiz Inácio Lula da Silva, já que Alckmin parece ter esquecido, né, ter esquecido do que ele próprio dizia poucos anos atrás. Então vai ser muito difícil ter coerência nesse palanque. Eu não entendo como que eles conseguem imaginar que o eleitor, fora aquele eleitorado mais cego, o militante mesmo, que não se importa de defender bandido, como que ele vai achar que o eleitor se convence por uma aliança dessas, por um discurso tão contraditório entre candidato a presidente e candidato a vice. Eu tenho para mim que o eleitor não só já não apoia na rua, como não apoiará. Vai ser uma candidatura natimorta, como os bebês no útero das mães que o Lula prega que sejam assassinados. Ô Salles, a gente sabe que a política é muito dinâmica, né? Mas a gente perguntou aqui para o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, sobre essa aliança de Alckmin com o ex-presidente Lula. Inclusive, os dois já trabalharam juntos, né, aqui no governo de São Paulo, e ele não quis responder. Será que até a classe política se pergunta dessa aliança ainda? Essa é uma aliança de fígado, né? Tomou a decisão no fígado. E aí, infelizmente, Geraldo Alckmin vai pagar o preço da sua biografia. Bom, daqui a pouquinho o Salles comenta. A gente passa então para a Cristina, a gente vai resolver o problema. Agora sim, podemos retomar com o Salles. Desculpe, Salles, vamos lá.
Não, eu dizia aqui, Thiago, que essa é uma decisão que foi tomada pelo fígado, né? Geraldo Alckmin tomou a decisão de fígado, obviamente muito ainda ressentido da votação pequena que teve em 2018, por outro lado, da traição que sofreu dentro do PSDB, enfim, por João Dória e todos aqueles que lhe viraram as costas, ele decidiu, pelo fígado, ter essa postura com Lula. E vai pagar caro por isso na sua biografia. Agora, Diogo, Lula tem caído um pouco nas pesquisas e Bolsonaro subido. Como você avalia esse movimento? E dessa forma, então, com a terceira via, inclusive, tão fraca, o eleitor brasileiro vai ficando carente de opções? Certamente o que a gente vê é justamente essa polarização que é incentivada aí por todos aqueles que têm interesse, porque interessa Bolsonaro enfrentar Lula no segundo turno, assim como interessa a Lula enfrentar Bolsonaro. No caso das declarações aí de Lula, elas podem ter tido algum impacto, mas o maior impacto de fato foi a saída do nome de Sérgio Moro das pesquisas. A gente viu aí uma migração desses votos, principalmente para Jair Bolsonaro, o que explica ele ter diminuído a diferença em relação a Lula. E há também o componente do pagamento do Auxílio Brasil, que aí já tem alguns meses e começa a ter um efeito realmente na vida de pessoas com mais necessidade. Lembrando que o Auxílio Brasil tem esse valor aí turbinado, foi aprovado no ano passado, apenas durante este ano de 2022, ano eleitoral. Para o ano que vem, a discussão terá que ser retomada. Cristina Grêmio, para a gente fechar essa discussão, falando sobre propostas. A economia deve dominar essa corrida eleitoral? Com certeza, com a esquerda desonesta, fazendo o que ela mais sabe, que é mentir, fake news, querendo associar, por exemplo, inflação meramente à má gestão da economia pela equipe de Paulo Guedes ou pelo próprio presidente Bolsonaro. Ou então trazendo essa história do Auxílio Brasil como eleitoreiro, quando a gente sabe que este ano, 2022, além de ser um ano eleitoral, é também o ano pós-pandemia, pós 2 anos de pandemia, o ano em que estamos saindo de uma recessão econômica absurda por conta de medidas drásticas tomadas por governadores e prefeitos, vamos enfatizar isso, lockdown que quebrou empresas, acabou com empregos, apesar de todos os programas oferecidos pela equipe de Paulo Guedes para tentar salvar e salvou efetivamente o maior número de empregos possível nesse período. Mas muita gente teve o salário reduzido, com redução de carga de trabalho também, mas em função de acordos com as empresas para tentar manter seu emprego, e isso ainda está pesando no bolso das famílias. É óbvio que a economia vai ser a tônica da campanha e precisa ser colocada por todos os representantes do governo de forma clara para sabermos o que é verdade e o que é mentira nessa história.